boa tarde, povo de Deus, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Irmãos, nessa tarde nós viemos aqui trazemos uma palavra, porque já há muito tempo, né, eu geralmente tenho tirado aí um espaço para que eu pudesse fazer um trabalho aí nos coletivos, né? E eu parei também um pouquinho, né? Um pouco, né? Para cuidar de algumas coisas, acertar algumas coisas. Mas hoje nós viemos aqui para falar um pouco daquilo que é necessário falar, né? Nós vamos ler hoje a palavra de Deus em Jonas, no capítulo 1, Jonas capítulo 1, e o verso 1, né, onde vamos começar. Jonas capítulo 1, verso 1, que diz o seguinte: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amaitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Diante da face do Senhor. Vamos então fazer aqui uma coisa mais perfeita, né? Muito bom. A paz do Senhor para todos os irmãos, né? E irá ouvir essa mensagem, né? Da parte do Senhor nessa tarde. Então Jonas se levantou para fugir da face de diante da face do Senhor. Glória a Deus. Fugiu então Jonas para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Irmãos amados, nós vimos que a história de Jonas não foi uma história muito boa, né? Não foi uma história muito boa, né? Jonas, Deus tinha com ele um tratado, Deus tinha um plano com Jonas. E Jonas decidiu então, por ele mesmo, ali, pelo seu próprio pensamento, que não iria mais fazer a vontade de Deus. Tá, irmãos? Então Jonas foi a essa cidade, né? E encontrou então um barco. Ali que ia para um lugar diferente, né? Ele
Então, não perdeu tempo, né? Não perdeu o seu tempo, né? Não perdeu seu tempo. Correu logo, comprou sua passagem para ir para um lugar totalmente diferente daquilo que Deus tinha traçado para ele. Deus havia designado a Jonas que fosse a uma cidade chamada Nínive. Era uma cidade muito grande, segundo a Bíblia. Essa passagem está em Jonas, capítulo 1, versículo 1 em diante. Então, irmãos, Jonas tomou um destino diferente, entrando naquele barco e foi para um lugar diferente. Mas, irmão, Deus não agradou nada da decisão de Jonas. Jonas desceu, se escondeu no fundo do barco e as águas começaram a se movimentar. As águas começaram a se movimentar. E Jonas logo ficou bastante à vontade ali no fundo daquele barco. As águas e o vento logo começaram a se movimentar. Certamente Deus estava naquele vento e também nas águas, porque nós sabemos que Deus está em todo lugar. Então, irmãos, Jonas tomando para si um caminho diferente e Deus não agradando daquela situação de Jonas, Deus não agradando da situação do caminho em que Jonas havia tomado, desobedecendo totalmente a vontade de Deus, tá? Deus resolveu mudar então o trajeto de Jonas. Deus resolveu mudar o trajeto de Jonas. Deus moveu totalmente aquele barco. Deus moveu o vento totalmente ali. Onde Jonas estava, que era no barco. E o vento veio, balançou o barco para lá e para cá, para todos os lados. Acredito eu que Deus não ia matar aquele povo, né? Mas Deus fez algo para movimentar aquele barco, para que aquele povo, para aqueles tripulantes que estavam ali naquele barco, pudesse ver que tinha algo diferente ali dentro do barco. Entendeu, irmãos? Então, Deus movimentando a água para lá e para cá, movimentando o vento para lá e para cá, movimentando o barco para lá e para cá, através do vento, usando o vento. O povo, os seus tripulantes, o pessoal que trabalhava naquele barco ali, ou o pessoal que já ia, desconfiou que havia algo diferente naquele barco. Então, eles logo lembraram de alguém que havia pegado aquele barco, entrado ali naquele barco, que era pessoa diferente, que era algo diferente, e que não poderia estar ali. Desceram logo os tripulantes, o povo ali naquele lugar, e disseram para ele: rapaz, quem é você? Jonas ficou totalmente perdido, ele não sabia o que responder, ele simplesmente teve que confessar. Ele teve que confessar que realmente era ele que estava ali, que não poderia estar naquele lugar, porque ele havia sido mandado para outro lugar. Então, ele confessando, e os tripulantes tomaram então a decisão de lançar Jonas no mar. Era a única maneira que havia para aquele povo que estava ali. A única maneira, lançar Jonas ao mar.
Mas Deus tinha com Jonas um propósito. Deus tinha um propósito com Jonas. Certo, irmão? Deus tinha um propósito com Jonas. E o que acontece é que, mediante aquele propósito, Deus, após Jonas ser lançado ao mar, aleluia, glória a Deus, após Jonas ser lançado ao mar, Deus permitiu então que um grande peixe engolisse ali, apanhasse Jonas, engolisse Jonas, e Jonas permaneceu ali, como todos nós sabemos que Jonas permaneceu ali, dentro do estômago daquele peixe por 3 dias. Existem outras simbologias em cima desse texto, mas hoje nós não vamos adentrar ao outro assunto, né, que é muito importante, o outro assunto também, né, que Deus sabe de todas as coisas. Se o Espírito Santo, né, me disser que mais no final da mensagem, eu irei falar sobre isso também. Quem manda é Deus e nós temos que obedecer. Então, irmãos, aquele grande peixe engoliu ali a Jonas. Aqui, irmãos, tudo é ao vivo, tá? Tudo é ao vivo. E do jeito que nós falamos da palavra do Senhor, nós lançamos no YouTube. Tudo bem, irmãos? Então, aqui não tem corte, nem montagem, não tem nada. Mas, então, dando continuidade aqui, glória a Deus, Deus fez que um grande peixe, aquela grande baleia, pegasse Jonas. Jonas foi engolido pela grande baleia, por aquele grande peixe, e ficou guardado ali no estômago do peixe por 3 dias. Por 3 dias. Jonas, então, sendo guardado no estômago daquele peixe por 3 dias, ele então se lembrou de que o Senhor havia falado com ele que ele deveria fazer uma missão, que ele tinha, né, com Deus um tratado, e que Deus havia também feito a ele dado a ele também uma missão, para que ele pudesse executar. Jonas simplesmente tentou pular fora da presença do Senhor. Da presença do Senhor, irmãos, não escondemos nunca nada, nós escondemos da presença do Senhor, nada. Não conseguimos, ninguém consegue da presença do Senhor. Deus é onisciente, onipotente, onipresente, Ele está em todo lugar, no fundo do mar, nas mais altas situações, no vento, no ar, nas árvores. Tanto é que não é por mera situação que eu também estou aqui no meio da natureza, falando da palavra do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, nós vimos que aqui, aquele grande peixe, ele apanhou Jonas, engoliu a Jonas ali, manteve a Jonas no seu estômago ali, glória a Deus, e 3 dias, Jonas, o Senhor ordenou certamente, né? Claro, ordenou, e o grande peixe foi lá na praia de Nínive, naquela praia próximo a Nínive, e vomitou Jonas ali na praia. Então, irmãos, o que nós precisamos aprender com isso? Nós precisamos aprender com isso que não conseguiremos, ninguém consegue afastar da presença do Senhor. Ninguém consegue fugir da presença de Deus. A presença de Deus na nossa vida, ela é
perfeita. Deus sabe de todas as coisas. Então, Jonas foi para aquela cidade e apregoou a palavra que teria que ser apregoada, e foi cumprido a missão que Deus queria que Jonas fizesse através do mandato de Deus. Deus mandou que ele fosse e ele teria que ir. Quando Deus manda, tem que ir. Não tem que mudar caminho, porque Deus mandou, tem que fazer. Uma palavra que eu acredito muito. Deus mandou que eu pregasse o Evangelho. Deus mandou que eu pregasse o Evangelho a toda criatura. Todos nós temos uma situação na nossa vida a ser feita, mandado por Deus. Isso eu estou dizendo a âmbito do Evangelho, da Bíblia. Nós precisamos levar essa mensagem aonde for necessário que essa mensagem vá, nós precisamos levar essa mensagem. Porque essa mensagem, ela é uma mensagem primitiva, é uma mensagem de poder, é uma mensagem que Deus tinha com aquele povo, que levar para aquele povo uma mensagem de salvação, dizer para aquele povo que eles precisariam, na verdade, se desviar dos seus maus caminhos. E Jonas foi ali, mesmo sem querer, e o Senhor, e levou ali a mensagem do Senhor que precisava levar. Glória a Deus. Eu estou muito feliz, irmãos, glória a Deus, porque eu retornei, glória a Deus, eu retornei a pregoar a palavra do Senhor, tá? Já havia dias que eu não pregava, né, assim, e não pregava nos ônibus e tal, mas agora eu voltei a pregar a palavra do Senhor, glória a Deus, e concluindo então, Deus fez com Jonas o que ele quisesse, o que ele queria que fosse feito. Jonas foi naquela cidade, pregou o Evangelho, finalizou o que Deus queria que ele fizesse, e ele foi lá e fez com excelência. Fez com excelência, porque para Deus e com Deus, para Deus precisamos fazer tudo perfeito, da maneira que deve ser feito. Então, irmãos, fica aqui essa palavra de despertamento para todos os homens da terra. Quando Deus manda, tem que obedecer. Todos obedecem a Deus quando precisa ser, quando Deus quer que seja feito da vontade dele. Esta é uma mensagem de salvação para todos, e todos devem arrepender e saber que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus e é o nosso Salvador, e está em todo lugar. Deus é o Deus da nossa salvação. Então, sendo assim, irmãos, medite melhor nessa palavra em Jonas 1, verso 1, lendo os próximos versículos em diante. Então, assim, que todos os irmãos que verem esse vídeo, curtam e compartilham esse vídeo, para que esse vídeo vá mais longe, para que essa mensagem vá mais longe, para que todos possam ver e ouvir essa palavra, porque o Senhor precisa falar com muitas pessoas, porque a sua volta está próxima. Bem, irmãos, eu sou Marcos Nascimento, tá? Eu canto a música A Noiva do Cordeiro, tá? E vocês podem ir lá no YouTube, tudo bem? E pesquisar lá, porque também fala da volta do Senhor Jesus Cristo, é uma mensagem cantada,
tá? E então, curtam e compartilham também esta mensagem cantada, que é a Noiva do Cordeiro, com Marcos Nascimento, que também é uma mensagem que precisa ser levada aos quatro cantos do mundo. Amém, irmãos? Ficam na paz, que o Senhor vos abençoe. Tudo. Amém? Glória a Deus.